Salve, salve galera, Ferrer na área, saca só. O nome do anime do resumo de hoje é Seikoku no Dragonair. Vou deixar o nome no primeiro comentário fixado, então não esquece de dar aquela força no like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime começa nos mostrando um flashback, com um dragão observando duas crianças caídas. Uma delas é o nosso protagonista, chamado Ash Blake, que por sinal, tá todo lascado, ferido. O dragão se transforma em uma mulher e regenera os ferimentos do nosso protagonista, principalmente o braço cortado, que agora ganha algumas marcas dracônicas. Nos dias atuais, vemos Ash já adolescente, com o braço enfaixado, onde ele é visitado por uma mulher com uma aparência muito bela. Ela fala coisas maliciosas e se apresenta como Navi, e diz que aquilo era uma cerimônia para o Navi que vai nascer, e que o mesmo seria confiado ao nosso protagonista. Nesse momento, Ash acorda na sua cama assustado, pensando que tudo aquilo seria um sonho. E já mais tarde, ele chega na academia Unsullivan Dragonair, onde os outros alunos chamam ele de garoto problema, por não ter um dragão ainda. Um outro aluno folgado na escola até fala que o par de Ash provavelmente vai ser problemático. E isso deixa nosso protagonista puto, mas antes dele fazer alguma coisa, seu amigo Raymond segura ele, falando para se controlar. Outro amigo deles, um garoto de óculos chamado Max, fala que agora eles são seniors e que eles deveriam se comportar melhor. Já na sala de aula, a professora comenta que eles estão no curso avançado de sênior e comenta também que os dragões são criaturas especiais e que os Starbrands, que são as marcas que os alunos possuem, mostram que eles são breeders, portais para o fluxo astral que ligam eles a seus pares, que são os dragões que nascerão deles. E é dessa forma que o mestre Breeder, que divide a força vital com o dragão, é o único que pode montá-lo. A professora também aproveita para comentar sobre a situação política do mundo. Esse país se chama Launtermon e conseguiu a independência quando o reino Chevron deu a eles a tarefa de criação e gestão de dragões. Assim que a aula termina, uma garota metida pede para as garotas saírem da frente dela rudemente, já que estão atrapalhando a passagem. Essa garota se chama Sylvia Launtermon e ela é a quarta princesa dessa nação. Com a posição e essa personalidade de nobre, a maioria dos outros alunos normalmente evitam ela. Por outro lado, no corredor vemos a presidente do conselho, Rebecca Randall. Ela é admirada por todos os alunos, não só pela beleza, mas também por ser uma Arch-Dragonair, que tem como dragão Kushulain, que é o maestro mais poderoso da academia. E logo é mostrado pra gente que os maestros são dragões que evoluíram e ganharam asas. Um pouco mais tarde, Ash participa do treinamento de combate com dragões, mas ele tem que usar o dragão Bridge, que é de seu amigo Raymond, já que atualmente ele ainda não tem um par. Os dragões fazem ataque corpo a corpo e usam barreiras mágicas para se defenderem. Ash até consegue um bom desempenho na montaria, mas para se esquivar de um ataque, ele acaba pulando muito alto e esbarrando no dragão alado Lancelot, da princesa Sylvia. Um instrutor para o treinamento e dá uma bronca no nosso protagonista por conta do acidente, apesar de ninguém ter se machucado. Já a princesa parece putaça com o ocorrido. Mesmo com Ash pedindo desculpas, ela dá-lhe uma bofetada na cara dele, e ainda um esporro. E ainda diz que isso só aconteceu porque ele estava usando o par de outra pessoa, e não um dragão próprio. Quando ela fala que o par dele deve ser cabeça oca, ou talvez já tenha ido de Vasco, nosso protagonista fica furioso, e só não parte pra cima da princesa porque Raymond novamente segura ele, o amigo passivo, e explica que o amigo sempre perde a linha quando alguém vem falar mal do par dele. Para finalizar esse conflito, a garota desafia ele para uma disputa no festival Ares Dragonair, dizendo que se ele vencer, ela vai pedir desculpas. Então, obviamente, que ele aceita o desafio de cara. A noite chega, nosso protagonista tem outro sonho com o Navi, mas dessa vez, a taradinha conta que essa é a última noite deles juntos. Espero que tenha sido especial. Ele então acorda e pega a faixa para cobrir a marca de seu braço. Finalmente tinha chego o momento do festival, onde começa uma corrida de dragões. O que de cara a gente já percebe que é bizarro, já que a princesa pode usar um dragão voador, enquanto o restante dos participantes estão tudo com dragões terrestres. Os competidores entram em um túnel e Ash percebe que as outras alunas se reuniram na frente da princesa para não deixarem ela passar. Mesmo com o pessoal falando que aquilo não era contra as regras, a real é que o Ash não quer saber de nada. Ele avança e começa a esbarrar em uma delas, pedindo desculpas por ser o aluno problemático. Isso faz as garotas esbarrarem uma nas outras, e a princesa consegue passar, e ainda fala que ele nem espere um agradecimento dela. Depois de correrem por vários tipos de terreno, Ash para perto da floresta. Ele cai na real, aceita a derrota, e apesar de terem perdido, o importante é que ele se divertiu na corrida. Até que de repente, ele escuta um barulho na floresta, e como é curioso, vai investigar. Nosso protagonista chega em uma máquina gigante, e em cima dela aparece um homem mascarado, dizendo que essa é a nave Zepharos, um veículo de guerra. Ash percebe uma arma imperial na mão do homem, que desce da nave, e revela que consegue ver o Starbrand dele, dizendo que o dragão ainda está muito imaturo.
Eis que do nada aparece uma pirralha que quase acerta o nosso protagonista, com um tipo de chicote, e fala para ele se afastar do mestre Milgauss. A garota começa a persegui-lo, dizendo que o Império e o Reino ainda estão lutando, mesmo com a entrega em andamento. Ela derruba nosso protagonista e quando está preparada para finalizar, acaba hesitando quando ele coloca os braços na frente do rosto. Ela pula para a beirada do penhasco, mas a pedra da ponta desaba, fazendo ela cair. Porém, sem sentido algum, Ash alcança ela a tempo, salvando sua vida, mas se jogando no lugar dela. Já em queda livre, o braço do nosso protagonista começa a brilhar com Starbrand por baixo da manga. Nisso aparece uma esfera brilhante na frente dele, e por achar que esse seria o seu par, ao tocar a esfera, aparece uma menina humana, em vez do dragão. Ele observa que a garota parece com a mulher peculiar dos sonhos dele, mas com chifres pequenos e arredondados, e fica com medo da sua par ser mesmo uma Na'vi. Assim que acorda, a menina dá um pombaço sem asa, que derruba ele na água, repreendendo Ash por encarar uma linda dama enquanto ela dorme. Ash reconhece que ela é forte, e a garota confirma que é realmente um dragão, e ainda por cima é o mesmo par dele, mas não seria o mestre dela, e sim ela o mestre dele. Ele leva a garotinha dragão para o dormitório, onde no dia seguinte a presidente Rebecca e o Max chegam para avisar que a academia vai pedir uma investigação da doutora Cornwell, a maior autoridade de pesquisa em dragões, para entender melhor essa parceira diferenciada dele. Enquanto isso, ela teria que conviver com ele, e a presidente também comenta que o escritório de registro foi avisado para ajudar nas despesas da criação dela. Já mais tarde, Ash leva sua parceira para passear. A garota dragão avista alguns lanches e tá na larica monstra. Então nosso garoto compra um crepe para ela, que acaba gostando bastante. Só que do nada, a garota começa a se sentir estranha. A dragãozinha fica muito mais próxima dele, porém, a princesa Sylvia aparece nesse mesmo momento e repreende o cara pelo comportamento. A garotinha então espirra e o vento faz Ash ver algo que não devia da princesa e acaba levando outro pombaço, de graça. Em seguida a empregada da princesa, chamada Cosette, dá um remédio pra dragãozinha e a Sylvia explica que aquele crepe que ela comeu antes age nos dragões, assim como o álcool age nos seres humanos. Com a menina dragão melhor, a princesa diz o que queria com Ash. Ela pede desculpas pela forma que falou do par dele antes e sai vazada dali. Depois disso, nosso protagonista finalmente dá um nome pra menina dragão, e ela vai se chamar Echo. Puta nome magro, mas foi em homenagem ao primeiro par da primeira breeder da história. Com isso a dragãozinha começa a brilhar com uma aura verde, assim como a marca no braço dele, e ela diz que o vínculo agora tá finalmente completo. Em seguida a Echo vai no banheiro, dá aquela cortada no rabo do macaco, e alguém parece segui-la com um frasco estranho na mão. Um tempinho depois, Sylvia e sua empregada encontram a Ash perto do banheiro feminino, e ele explica que está preocupado, porque Echo ainda não voltou de lá. As garotas entram lá para investigar, mas só encontram o chapéu dela e um pó roxo, e alguém usou isso para sequestrar a garota. Quando Ash se vira para correr atrás de Echo, Sylvia diz para ele usar conexões de fluxo astral para estar encontrando ela. Nosso protagonista então tira as ataduras do braço, e o Starbrand diferenciado dele deixa a princesa surpresa. Ele se concentra, seguindo as instruções da garota, e começa a enxergar umas borboletas espectrais. Seguindo essas borboletas, eles chegam em uma porta trancada. A princesa usa uma magia de explosão e destrói a porta, e encontram Echo sob custódia de uma cientista. Sylvia a reconhece como doutora Angela Cornwell. A mulher diz que está querendo dissecar a Echo, para entender melhor esse dragão de forma humana. Ash, já puto, insiste para ela devolver a par dele, porém a cientista ativa um mecanismo mágico do laboratório que põe os três para dormir. O garoto até que insiste, mas acaba caindo. No entanto, ele escuta um grito da Echo e desperta com Starbrand brilhando. A doutora supõe que a magia da menina dragão passou para ele através do fluxo astral, mas Ash não quer papo com a rapariga e dá um jeito na doutora, e logo liberta a Echo, que encosta no peitinho do teu pai para dar aquela chorada. E não para por aí. Para surpresa de todos, no dia seguinte, anunciam a megera, doutora Angela Cornwell, que se torna a nova professora da turma sênior. Bizarro. Um dia se passa, e enquanto cuida do Lancelot, Sylvia escuta uma comoção e vai até o local, onde vê que um dragão do tipo estrada está fora de controle. Enquanto isso, a presidente do conselho explica que as pessoas que Ash viu na floresta devem ser espiões imperiais e tem a possibilidade da Academia Ansullivan Dragonair estar na mira deles, já que na época da Guerra de 52 anos, o Império Zefários confundiu essa academia com uma escola militar, e esse é o perigo. Nisso a conversa dos dois é interrompida por um alarme, e lá fora eles veem a princesa tentando domar o dragão. Rebecca conta que Sylvia tem uma certa rivalidade com ele, por ver que o garoto consegue montar dragões, mesmo sem ser o par dele. E é claro que a princesa não vai querer ser superada em nada, nenhum aspecto. Em seguida, a presidente pula da sacada e invoca o dragão Kushulain, além de invocar também o Ark, um traje que aparece no lugar de suas roupas, para poder resolver a situação. Já mais tarde, a garota pirralha de antes, que a propósito se chama Anya, conversa com Milgauss sobre a cidade ser bem pacífica,
mas o mascarado acha que isso é uma fraqueza e puxa uma espada vermelha e preta, enquanto recita um encantamento que cria círculos mágicos no céu abaixo de uma grande nuvem escura. No mesmo momento, Echo percebe o que está rolando. No meio da cidade, aparece uma criatura gigantesca. As pessoas saem correndo e os estudantes chegam no local. A criatura parece um dragão, mas a carne já está podre. Basicamente um dragão zumbi. Echo até tenta ganhar ele no papo, mas é atingida por tentáculos de uma das bocas do dragão. O bicho faz um disparo de energia que causa uma grande destruição, porém Rebecca novamente invocou Ark, e invoca também a lança mágica Gaebulg, que destrói todos os círculos mágicos, atingindo também a cabeça do monstro, mas ele se regenera logo em seguida. Enquanto isso, a princesa Sylvia está paralisada, mas Ash força ela a sair do transe. Ele pede para que ela deixe ele usar o Lancelot para chegar até o dragão zumbi, na intenção de domá-lo. Nisso, Echo é engolida pelo bicho, então a princesa traz Lancelot para o nosso protagonista. Echo está conversando mentalmente com a nave, que apresenta a oficina High Dragon, um local onde os dragões maestros têm acesso a projetos de armadura Ark, para produzirem para os seus mestres. Nesse caso, a menina dragão não tem tempo de criar um Ark próprio, então a nave sugere que ela escolha as peças de outros maestros que sejam adequadas para o nosso protagonista. E falando dele, lá fora ele demonstra grande preocupação com a dragãozinha, mas ele também sabe que ela está viva, por conta do fluxo astral. Logo a menina dragão pronuncia vários nomes estranhos para construir uma armadura, e mentalmente ela entrega para o Ash, que aparece um Ark todo cinza e com um capacete de visor azul. Ele pega carona com a princesa no Lancelot e pula dele para o monstro, que em seguida começa a voar o mais alto possível. Mesmo de longe, o chupeta mascarado já reconhece o fracasso desse experimento, e utilizando conexão mental, Ash reconhece o nome do bicho, que é Necromância. Ele também já teve um mestre antes. O dragão zumbi faz um pedido mental e Ash obedece. Ele invoca a lâmina divina Ixley's Bens e atinge o dragão, com o poder sagrado da lâmina, fazendo a criatura desaparecer junto com a nuvem, que se dispersa a partir do centro. Puta nome estranho da lâmina, hein? Já mais tarde, em uma cerimônia, a presidente Rebecca comenta sobre a falta de poder no conselho estudantil e chama o Ash e a princesa Sylvia para participarem. Os dois aceitam prontamente e a presidente agradece, com um beijo na bochecha de cada um, deixando os dois vermelhinhos de vergonha. No dia seguinte, vemos cavaleiros sendo atacados por uma nave gigante em formato de dragão. Os caras são encurralados por uma loira mais à frente, que eles reconhecem como a Valquíria Sangue de Ferro. Ela avança e se esquiva dos disparos das armas dos homens, e em seguida usa uma espada longa para derrotar eles em poucos movimentos. Enquanto isso, na escola, os alunos sêniores estão sendo perturbados por meninas do primeiro ano, que formaram um fã-clube para o Silver Knight, no caso, o cavaleiro que derrotou o Necromância. Elas na verdade não sabem que a identidade dele é o nosso protagonista. O que elas sabem é que é um sênior dessa turma. Logo em seguida chega a Rebecca confrontando a líder, chamada Jéssica. A presidente fala algo no ouvido da menina, que logo sai vazada com o restante do fã-clube. Depois disso, no conselho, Rebecca conta que Jéssica finge ser da nobreza, mas na verdade, a família dela serve os Randalls, a família da própria Rebecca. E isso há muito tempo, e sempre que Jéssica tenta causar, Rebecca dá uma ameaçadinha, falando que vai expor a garota. Depois de falar sobre isso, Rebecca conta que a primeira princesa, Veronica Launtermon, irmã mais velha da Sylvia, vai visitar a cidade por conta do ataque do Necromância. Com essa notícia, Sylvia quase mija nas calças e vai parar embaixo da mesa. Mais tarde, a empregada Cosette explica que a primeira princesa não foi selecionada como breeder, então ela se rebelou contra a rejeição, fortalecendo o corpo e melhorando suas habilidades com a espada, ganhando o título de Valquíria Sangue de Ferro. Com essa personalidade intensa, Verônica acabou pressionando Sylvia, colocando ela em treinamentos intensos. Foram dias brutais, mas o objetivo dela era sempre preparar a menina para o pior. Claro que passar por tantos perrengues desde criança fez a menina crescer traumatizada com a irmã. No dia seguinte, Verônica finalmente chega na cidade de Ansullivan, com uma presença extremamente imponente e com uma bela comissão de frente. A primeira coisa que ela faz é convocar a irmã. Sylvia se aproxima, porém logo a Verônica percebe o que está acontecendo e faz um ataque com a espada. Sylvia desvia, mas em seguida revela que na verdade era Cosette, disfarçada. E logo atrás chega a Sylvia de verdade e cumprimenta a irmã, que percebe que ela está com os joelhos tremendo, em choque. Verônica fala que está desapontada e como punição, ela estende a espada e faz um corte vertical, que na verdade não fere Sylvia, mas corta a parte frontal das roupas dela, forçando a menina a se recolher por vergonha. A primeira princesa ainda pergunta se a garota vai ficar envergonhada assim quando estiver também no campo de batalha, demonstrando que ela é fraca. Mais tarde, em um banho, Verônica conta para a irmã que depois que o príncipe Julius, vulgo irmão delas, foi executado pelo crime de eliminar um dragão, o futuro da linhagem está incerto. Nesse caso, Sylvia precisa casar logo e ter um filho para não deixar a linhagem acabar. Essa proposta de casamento vem de um cavaleiro que era amigo de Julius, chamado Glenn McGuire, que agora é cavaleiro da Verônica. O problema para Sylvia é que ela queria se tornar uma Ark Dragoner,
com o Lancelot, e um casamento antes disso não estava nos planos. Demonstrando uma certa compaixão, a primeira princesa deixa a Sylvia participar de uma disputa em sua honra no dia seguinte, para provar que vale a pena ela correr atrás do próprio sonho. A disputa é um tipo de esporte com bola, usando os dragões. Mas pro azar da princesa, a oponente é Rebecca, então as habilidades não têm nem comparação. E em um descuido, Sylvia acaba atingindo uma barreira mágica e caindo do Lancelot. Preocupado, nosso protagonista corre da arquibancada para ajudar a princesa. A garota acorda em seu quarto, onde Ash estava cuidando dela junto com Colsette. Rebecca também chega no quarto para falar com o nosso protagonista, mas ela traz um convidado, o cavaleiro Glenn Maguire, o vulgo noivo da Sylvia. Mas ele só veio trazer recados da Verônica. A primeira princesa ia fazer um passeio na cidade no dia seguinte. Enquanto isso, Sylvia deverá ir para o Templo Santa Valéria para orar por penitência. Isso porque Verônica está indignada com a falta de habilidade da irmã. Além disso, ela tem que ir sozinha, sem nenhum servo, no pelo. Antes do Glenn sair, Sylvia pergunta se ele sabe do casamento, e ele confirma, dizendo que vai fazer o que a Verônica disser. Você é um banana, Maguire. Ao escutar isso, Ash pergunta se ele não se importava de ser um gado, fazendo qualquer coisa que a princesa mandar. E o cara confirma sem hesitar. E ainda fala, se ela quiser que eu dê o brioco, eu faria isso por Verônica. No dia seguinte, no templo, Sylvia faz suas orações, ao mesmo tempo que Jessica Valentine também está orando, mas está pedindo para engravidar do Silver Knight. Com isso, a princesa repreende a garota por fazer esse tipo de oração. Jessica começa a falar sobre responsabilidades da nobreza, mas a conversa é interrompida quando alguém invade o templo pelo teto. É uma menina parecida com Anya, que se apresenta como Avidosha. Verônica reúne Ash e os outros na nave Dragão Silvanos, onde recebe uma transmissão da Avidosha, mostrando que está com Jessica exposta como refém, além de uma bomba mecânica e vários outros civis rendidos. Ela também fala que a cada vez que o sino tocar, ela vai eliminar um refém. Lá dentro, entre os reféns, Anya percebe que um bebê está prestes a chorar e faz uma gracinha para não deixar ele fazer barulho. Rebecca tem a ideia de mandar nosso protagonista para a igreja como negociador, e já que a Avidosha não sabe do que ele é capaz, então ele pode ganhar tempo, enquanto os outros Arch-Dragonars podem invadir pelo subterrâneo. Lá dentro, Ash diz que a princesa não vai se render a pessoas assim. Nesse momento, a mãe do bebê cai de exaustão, e Anya pega a criança. Ash fala que a resistência é inútil, mas a menina diz que está procurando sua irmã perdida, e logo de cara dá para perceber que era a Anya, já que elas são idênticas, só muda o tamanho. No colo de Anya, o bebê parece estar com fome, e acaba mordendo ela. Faz uma cara de brava. Nesse momento a criança começa a chorar, então a Avidosha decide punir o bebê e a suposta mãe, e ela aparentemente não reconhece a Anya. Sylvia fala que não vai ficar parada vendo o povo em perigo e pretende dar a vida como cavaleira, se for necessário. A Avidosha então faz um movimento com a espada e novamente as roupas da princesa são cortadas, e ela se encolhe de vergonha. Mas uma arrancada pede música no Fantástico. Porém, em um momento de superação, Sylvia se lembra de tudo que já passou até agora, tanto nas mãos de Verônica, quanto em momentos bons da infância. Então ela finalmente se levanta determinando que agora renasceu como uma nova garota. E por fim, ela declara que vai se tornar a mais nobre das cavaleiras, uma paladina. Ao final da fala dela, do chão saem Rebecca e Glenn. Eles derrotam os inimigos facilmente com suas armas, e Ash finalmente se liberta. Quando ele está para ser atacado, um novo arco é invocado, recém-fabricado pela Echo. Ele derruba o monstro, que era controlado por Avidosha, e a mina se afasta, sacando o acionador da bomba. No entanto, nosso protagonista já estava pronto para isso. Ele invoca Brionac, uma arma de gelo que faz disparos congelantes. Com isso, Ash congela o monstro, e depois a bomba. Então ele faz um disparo na própria Avidosha. No dia seguinte, Rebecca conta que Jessica agora faz parte do conselho estudantil, porque depois de ver o Ash em ação, ela desfez o fã-clube do Silver Knight, e agora quer ficar perto do cara. O conselho aceitou para que informação sobre o Ash não se espalhasse. Além disso, a Avidosha não é uma inimiga. Na verdade, ela já tinha sido parte de um grupo antigovernamental, mas agora ela age sob o comando da própria Verônica, que usou ela para dar uma lição na Sylvia. E o verdadeiro objetivo da Avidosha é encontrar sua irmã. Depois de toda essa confusão, Verônica finalmente vai embora na nave Silvanos, enquanto Sylvia admite que ainda tem um longo caminho a percorrer, mas nosso protagonista fala que vai ficar tudo bem. Alguns dias se passam e um coordenador da escola faz a chamada dos alunos que participarão do acampamento, e aparentemente é só o pessoal nobre, mas ele comenta que um deles está ausente, uma garota chamada Luca Sarlinen. O povo começa a comentar que essa pessoa sempre falta, e o Raymond conta que faz 3 meses que ela não vai para a aula. Isso tudo, mesmo sendo secretária do conselho estudantil. Além disso, ela foi a pessoa mais jovem a se tornar Dragonar, batendo o recorde da Rebecca. Antes de terminar a chamada, o coordenador disse que foi criada uma nova categoria para mais um aluno participar como convite especial. Rebecca então anuncia que quem foi convidado foi nosso querido protagonista, Ash Blake. Mais tarde os alunos veem fumaça saindo de um dormitório e o conselho vai até o quarto de Luca Sarlinen, onde encontrou a menina deitada em um tipo de caixão sem tampa.
Jessica entra em desespero com a cena, mas Luca acorda, e na verdade aquela toda fumaça veio de incensos que ela usou demais. Quando Jessica pergunta sobre o caixão, a menina explica que é uma cama Ekbladian, de alta qualidade, mas que também poderia ser usado em um funeral. Rebecca explica que essa pirralha é da raça Ekbladian, uma fada da floresta. O povo dela tem um dom para ervas medicinais e faz ótimas poções. Eles também são um clã de guerreiros, com muitos Dragonairs. Depois de contar tudo isso, ela pergunta como tá o dragão da menina, chamado Gawain. E a garotinha responde que ainda não tá nada bem, já que ele não deixa mais ela montar nele. No caminho de volta, Rebecca conta pra Ash que o problema é ainda maior. A interrupção do fluxo astral entre os dois pode pôr em risco a vida do dragão. No dia seguinte, Luca vai até o dragão Gawain para tentar falar com ele. Parado na sua frente, ela lembra de uma queda que teve e fica com medo. Em seguida, o dragão ruge pra ela, o que faz a menina correr assustada, sem saber que Ash estava observando. Depois disso, ele vai falar com Rebecca sobre ajudar Luca, porque ele sabe como é ficar separado do par por muito tempo. Então a presidente diz que tem algo que ele pode fazer, que é nosso protagonista tentar montar nele, assim como quando montou no Necromância, e conseguiu sentir as intenções dele. Usando o primeiro arc, nosso protagonista vai até o dragão, que ruge para ele também, mas Ash está determinado a ajudar. O dragão faz um ataque que destrói a entrada da construção, mas o garoto ainda está de boa. Porém o dragão voa e aproveita para fazer um ataque mágico de cima. Apesar de parecer ter sido atingido, Ash conseguiu usar uma barreira mágica para se defender, mas agora ele está debilitado e a armadura desaparece. E o dragão pousa, enquanto o Echo corre para socorrer o garoto. Depois do confronto, Ash pede desculpa por ter falhado, mas Rebecca fala que pelo menos ele não se machucou, e comenta que seria bom saberem o motivo de Gawain rejeitar a garotinha, sendo que o acampamento poderia ser uma ótima oportunidade para os dois se unirem de novo. Finalmente chega o dia do acampamento no Lago Alonis, e a presidente explica que todos estão ali para ter uma experiência de treino. Afinal, todos os sagrados Dragonairs de Lautermon terminaram o treinamento nesse local, então para chegar nesse nível, os alunos vão ter que se esforçar muito. No entanto, o primeiro dia será de descanso, o treino começa no dia seguinte. Já de noite, Ash corre pela floresta até encontrar a clareira onde Luca tenta conversar com Gawain. Ela conta como ficou feliz quando ele se tornou maestro e que queria ficar junto com ele para sempre. Porém, mesmo depois dessas palavras, o dragão não deixa ela se aproximar. Então a menina fada começa a chorar e nesse momento, Ash se aproxima, dizendo que está irritado porque só querem conversar com Gawain, mas ele não deixa. Sendo assim, ele vai ter que forçar a barra. Nisso o dragão fica irritado e começa a atacar o garoto, que desvia por pouco, que por sinal seria perigoso, já que ele estava sem armadura. Nosso protagonista começa a fugir dali, atraindo a atenção de Gawain. Enquanto isso, nesse mesmo momento, vemos que Anya se infiltrou no acampamento e está observando tudo. E depois de desviar de mais alguns golpes, o garoto aproveita um deslize do dragão para pular de uma pedra e finalmente montar nele. Infelizmente não dá tão certo, porque o dragão ativa uma magia de defesa, provavelmente achando que era um ataque de Ash, que acaba desmaiando no processo. Anya observa o que aconteceu e reflete se deve deixar o garoto ir ou não de base, por ter interferido nos planos de Milgauss. Mas para retribuir a vez que ele salvou sua vida, a garota se revela e manda a fada ir buscar ajuda, sendo que agora os dois estão quites. Nosso protagonista acorda com Na'vi na oficina High Dragon e ela explica que só pode visitar ele na forma de espírito. No ombro dela aparece Gawain, bem pequeno. Ela explica que apesar de ser um maestro, ele ainda é imaturo emocionalmente, por isso tem essa forma na oficina. Na'vi também avisa que Gawain está pedindo desculpas, mas não podia deixar outra pessoa além da Luca montar nas costas dele. A mulher aproveita para contar que há 3 meses houve um acidente em que a menina caiu das costas do dragão durante um treinamento. Com isso, a menina ficou com medo inconsciente de montar no próprio dragão, e dessa forma, a vida dela ficará em risco se montar nele de novo, por conta das suas emoções instáveis. E é esse o motivo de Gawain estar rejeitando ela, para protegê-la, mesmo que isso signifique ser desligado do fluxo astral. O pior de tudo é que o dragão só tem mais 5 dias de vida nesse estado, ou seja, fudeu. Antes do Ash voltar para o mundo real, Na'vi se despede dele, chamando ele de Cavaleiro de Avalon. Nosso protagonista acorda e conta para Luca o que estava acontecendo, e que Gawain só tem mais 5 dias de vida. Porém a garotinha fala que ele ficou tanto tempo desacordado que já estão no 6º dia do acampamento. Sendo assim, não há tempo a perder. Enquanto isso, perto do acampamento, a doutora Cornwell encontra o salão secreto. Em um altar ela pega um livro chamado de Tratado Ancestral. Nele tem a informação sobre 2 linhagens que surgiram do sábio dragão Rei Imbolc, o Império Sagrado de Avalon e o Reino Sombrio de Nehalenia. As 2 casas lutaram sem parar uma com a outra. Nesse momento, Milgauss aparece com Anya e chama Angela pelo apelido de Na. Isso faz ela lembrar do príncipe Julius no passado. E sem perder tempo, Anya imobiliza a doutora com um golpe. Milgauss diz que ela pode ser eliminada, mas sente algo muito forte que o impede de cometer tal crime. Então ele fala que vai libertar o Necromância. Com o conselho reunido, Rebecca comenta que Gawain deve estar no mausoléu Willingham. Existe uma história que fala sobre um dragão maestro, chamado Nuada, e uma jovem Dragonair que ficou doente.
Triste com a doença da mestre, Noada fechou o fluxo astral e desapareceu. Ele foi até o mausoléu, onde poderia perecer sem a garota ver. E quando a garota havia se recuperado, o dragão já tinha ido de base. Antes de irem pra lá, Ash sugere que a presidente Rebecca fique no acampamento e siga com a festa dos estudantes, que devem estar cansados com o treino. E para não pensarem que tem algo acontecendo, é melhor não levar todos do conselho pro mausoléu. Chegando no local, a princesa comenta que recebeu a informação de que a doutora Angela também tá ali. E de repente, a terra começa a tremer e as nuvens começam a se fechar, soltando descargas elétricas. De dentro do salão saem vários dragões zumbis, e ao longe, no acampamento, os alunos já conseguem notar as criaturas se aproximando. Enquanto isso, Sylvia é pega pelos tentáculos de um necromancer, que rasgam parte da roupa dela, mas a garota é salva por um raio de energia do Lancelot, que destrói os dragões zumbis dali. Sem tempo para ir ajudar o acampamento, eles deixam nas mãos de Rebecca e decidem invadir logo o mausoléu. Lá dentro o grupo encontra Milgauss e a princesa fala que vai dar umas bufetadas nele, mas o mascarado fala coisas sobre a família real e o passado de Sylvia, inclusive o nome dela, que agora lembra do irmão Julius, antes de ser condenado, mas infelizmente não há mais tempo para conversa. O local começa a tremer e o Milgauss invoca o necromante a partir do corpo do dragão da lenda Nuada. No acampamento, a presidente Rebecca luta bravamente, derrotando dezenas de necromances com o ataque da sua lança. Enquanto isso, Sylvia voa com Lancelot evitando os ataques de tentáculos do Noada. Mas ainda tem mais dragões zumbis aparecendo. Felizmente, Echo invoca mais uma armadura Arc pro nosso protagonista, que agora tá parecendo Seiya, com uma armadura de ouro dos Cavaleiros do Zodíaco. Ele parte para cima do Milgauss, enquanto a princesa continua batendo de frente com Noada. Recebendo dicas de uso da Echo, Ash usa o Arc para invocar vários drones que disparam raios de petrificação nos necromancias menores, e quase acerta o Milgauss, mas ele destrói a maioria com um golpe. Depois disso ele consegue acertar o nosso protagonista e a maior parte da armadura se desfaz. Os dois avançam um contra o outro, mas o garoto usa o último drone para acertar um raio em Milgauss e logo em seguida dá um socaço na fuça dele. Com o espírito do Noada livre novamente, a equipe se reúne e confronta o Milgauss, que arranca a mão petrificada, mostrando que era uma mão falsa, e logo em seguida já pula do precipício para escapar. De longe, eles notam as luzes da batalha no acampamento, enquanto a Sylvia vai cuidar do Lancelot que está um pouco mal. Do nada, a Luca decide se jogar com Ash, mas agora ela está confiante de que agora ela pode ajudar. A menina fada se concentra e conversa mentalmente com Gawain. Nesse momento, uma luz verde muito forte surge lá de baixo. Enquanto isso, Rebecca e os outros estão com dificuldade, até o arco dela se desfaz. Mas de repente, Luca aparece montada no Gawain, com Ash na garupa. Ela fica de pé em cima do dragão, enquanto um rastro luminoso é deixado para trás. Ela chega a ficar na vertical e se arremessa, deixando agora outro rastro. No ar começa a se formar um símbolo arcano tridimensional enquanto a garota cai, até que ela pousa com precisão nas costas do dragão, que já deu a volta a tempo, concluindo assim a dança do dragão, que era o movimento que ela treinava quando caiu há 3 meses atrás. Do símbolo arcano começa a brilhar uma forte luz verde que atinge todos os necromancias, desintegrando todos eles, salvando assim o restante dos estudantes. Eles voltam do acampamento e Sylvia recebe uma correspondência do seu pai. Ele convidou ela para o Elysium, um congresso continental, e além disso, ela quer conhecer o Ash e a Echo, então a princesa vai ter que levar os dois. Os três vão até o palácio na capital Fontaine, onde são recebidos pelas empregadas do local, e logo de cara, Sylvia é direcionada para falar com seu pai, que tem um título de Paladino Oswald. Eles conversam reservadamente tomando um chá, e o pai diz que ela foi chamada por recomendação da primeira princesa Verônica. Depois de mais um tempo de conversa, a princesa pergunta sobre o irmão Julius. Ela questiona se ele foi mesmo executado, e Oswald confirma que sim, dizendo que o príncipe cometeu um crime imperdoável de tirar a vida de um dragão, que era o próprio par dele. Depois da conversa, Sylvia se retira e, por dentro, ela sabe que o pai estava mentindo. O velhote não é um bom mentiroso. Mais tarde, Paladino Oswald finalmente encontra Ash e Echo e agradece formalmente por ele ter detido Necromância e também pelo que ele fez no mausoléu, dando ao nosso protagonista o título de Dragonair. O engraçado é que só ganha o título de Dragonair os Breeders que fazem par evolutivo, ou seja, o dragão tem que ser maestro. Porém, o Paladino fala que Echo é um dragão em forma humana e não dá para definir ela como os outros dragões comuns. Além de que, Echo já demonstrou tantas proezas que a comparavam a uma maestra. E por fim, o Paladino faz a nomeação, com uma espada, tornando Ash oficialmente um Dragonair. Já no dia seguinte, Sylvia conta pra Ash que descobriu que Milgauss é o Julius e que seu pai não suportou a execução do príncipe. Ela juntou o que o cara disse no mausoléu e o primeiro necromancer que parecia o dragão do seu irmão, assim chegando nessa conclusão. A princesa gostaria que Julius estivesse vivo, mas não sabe o que fazer agora. Ash então conta que o pai dele foi comprar cigarro e nunca mais voltou. E quando ele perguntou para sua mãe por que o pai dele tinha ido embora, ela disse que na época o Malboro era muito caro, mas que contaria a verdade quando ele fosse mais velho. E ouvindo isso, ele parou de perguntar para a mãe. Ash conclui dizendo que o melhor jeito de lidar com isso é Sylvia encontrar o Milgauss e fazer a pergunta pro cara.
Por fim, ela agradece o conselho. Já fora do castelo, Echo encontra a Anya e outros infiltrados disfarçados de funcionários. Nesse momento, a empregada Prim encontra ela, mas os intrusos escutam a mulher gritar, então a dragãozinha tenta mandar a empregada voltar. Ash percebe que Echo sumiu e pede ajuda para Cosette. Ela pede para ele ir ao baile de máscara do Congresso normalmente, enquanto as empregadas procurariam a menina, porque conhece bem o local. Chegando no baile, Sylvia conta que soube do sumiço da Echo e da Prim, e de repente, Ash vê Milhouse andando com um nobre na festa. O nobre fala que Milhouse é seu servo, e Sylvia não deixa o garoto confrontar os dois, pois o nobre é o representante do Império Zepharos, no Congresso Continental. Ele se chama Margrave Klaus. A princesa então tira o Milhouse para dançar, e durante a dança ela questiona se ele é o seu irmão, e se o primeiro necromância era Mordred, dragão de Julius, mas o cara não responde. Depois disso, Ash e Sylvia são levados até a Prim, que foi encontrada bem, mas revela que a Echo havia sido capturada. Enquanto isso, vemos a menina dragão sendo cobaia de um experimento. Os cientistas junto de Anya veem uma forte luz saindo do aquário, onde a Echo está presa. De repente, um alarme começa a tocar e o dispositivo começa a ser destruído. O cientista-chefe diz que já não tem mais o que fazer, já que a energia mágica da máquina já foi toda absorvida pela cobaia. A menina aparece dentre os destroços brilhando fortemente, enquanto ao longe, Ash e Sylvia montados no Lancelot observam o local destruído, e a Starbrand no braço do garoto começa a brilhar também, causando uma forte dor. Eis que uma luz aparece no céu com marcações dracônicas e asa brilhante ao redor. Ash então percebe que essa é a Echo. Com isso, Lancelot evita de levar os dois para perto do perigo. Eles descem e o dragão junto com muitos outros maestros vão para cima do fenômeno, de onde a parede externa quebra, como se fosse um ovo. E agora, Echo renasce com uma aparência monstruosa gigante. Já no castelo, Verônica confronta Milhouse, que finalmente tira a máscara, revelando ser Julius. Porém ele diz que é só fisicamente, porque por dentro ele na verdade é Mordred, o antigo par de Julius, herdeiro do reino sombrio de Nehalenia. Julius se tornou consciente e diz que planejou eliminar o dragão, porém ele se tornou uma forma espectral e possui um príncipe. O plano dele é transformar os humanos em gado para que os dragões obtenham fluxo astral sem precisarem se relacionar com os humanos. Nesse momento, Verônica entende por que Julius cometeu aquele crime há anos. E ouvindo isso, Glenn, que era melhor amigo do príncipe na época, tenta atacar, mas é facilmente derrotado. Em seguida, Mordred se põe de frente para Echo, de longe, e o corpo de Julius cai no chão. A princesa avança para aproveitar o momento, mas é pega pela aura sombria que restava. Quando ela acorda, Julius está de volta e explica que a alma de Mordred foi possuir a Echo. Eles vão até Ash e Sylvia, que se emociona ao ver o irmão novamente. Mas sem tempo, irmão, Julius vai ajudar o Ash a salvar a Echo, tirando a alma de Mordred de dentro dela. Os dragões maestros unem a força para prender a Echo com correntes espectrais, enquanto Julius usa a nave Sylvanos para levar a Ash até ela, mas a nave é atingida. O garoto então usa uma asa delta para chegar no dragão gigante, enquanto isso, a Sylvanos perde estabilidade e cai. De qualquer forma, Ash começa a escalar o corpo gigante da Echo, e quando tá quase chegando no topo para tentar montar no dragão gigante, o monstro derruba o garoto, que acaba sendo salvo pela Luca, com Gawain. Os outros membros do conselho também apareceram para ajudar, até Sylvia voltar com Lancelot, e todos avançarem. Lancelot se defende de um disparo de energia com escudo, e Rebecca ataca com a lança para girar uma abertura na guarda da criatura. Os outros membros do conselho só serviram de apoio moral mesmo, não fizeram nada. Luca aproveita para se aproximar, e Ash novamente se joga na direção da Echo. Porém a criatura solta um disparo de energia inevitável. O garoto é atingido, mas recebe a proteção no último instante, de um arco totalmente original da Echo, que conseguiu produzir a armadura, mesmo nesse estado. Nosso protagonista então invoca a nova espada Excalibur e usa ela para repelir o próximo ataque mágico do inimigo, e quando se aproxima o suficiente, ele sabe como derrotar Mordred, sem ferir a Echo. Ele faz isso dando uma fatiada em um dos chifres do monstro. Isso faz a aura sombria sair completamente, e até o céu volta a ficar azul com o nascer do sol. Ao mesmo tempo, Echo retorna ao seu corpo original, em pleno ar. Anya, por sua vez, é pega pelos soldados da capital, quando a Vidosha finalmente reconhece que essa é sua irmã. Ah vá, as duas são idênticas, carai. Mas ela fala que só reconheceu por causa do lenço. E pra finalizar, o anime termina com Ash e Echo se recuperando, e com a menina dragão revelando que sente algo a mais pelo nosso protagonista, querendo que a relação dele seja mais caliente. Ash entende o recado e os dois se aproximam para dar aquela linguada braba. Mas o anime termina antes de mostrar o linguão. E assim terminamos o resumo de hoje, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de fortalecer deixando o like maroto, isso me ajuda muito. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, demorou? Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!